para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa quarta aula de Geografia do 7º ano. Sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje é Dinâmicas da População Brasileira, Formação e Principais Ideias. Bem, eu gostaria de lembrar o que eu falei no início, na nossa primeira aula. O 7º ano do ensino fundamental, anos finais, na disciplina de Geografia, nós dedicamos o nosso esforço a estudar o nosso país, o nosso Estado-nação, o Brasil. Vamos continuar? Bem, trouxe aquele nosso amigo, inseparável. Eu ouço muitas pessoas falarem, olha, eu não consegui acompanhar na TV, olha, o YouTube trava muito, eu não tenho internet. Pessoal, isso aqui é um esforço que nós estamos fazendo para, nesse período de dificuldade, trazer várias alternativas para que o aluno não fique sem esse conteúdo, para que ele continue estudando, certo? Então, o vídeo, essa aula na TV é uma forma de reforçar, é mais uma alternativa de estudo. Agora, o grande aliado de vocês, que está aí na sua casa com certeza, porque a secretaria está distribuindo os livros, já distribuiu os livros didáticos, é o livro didático. Ele é seu amigo inseparável. Estude o livro didático, leia. Você pode não ter acesso à TV, nem ao YouTube, mas com certeza você tem seu livro aí do lado. E é a partir dele que você tem que estudar e fazer suas atividades. Beleza, pessoal? Vamos lá. Para começar a nossa aula sobre formação da população brasileira, eu vou trazer um conteúdo assim que ele não está bem no livro didático de vocês, mas nós vamos só fazer uma referência para a gente poder discutir a população brasileira. Porque para falar da população brasileira, eu tenho que falar da formação da população brasileira, para a gente poder estudar as características do seu crescimento, sua distribuição e suas características mais gerais. Para a gente estudar um pouquinho aqui, rever esse conteúdo de formação da população brasileira, eu trouxe 3 questões para a gente iniciar essa reflexão. A primeira é, qual o significado da palavra população? Porque para falar de população brasileira, o que eu quero dizer quando eu digo população? Quais as características de uma população? Segundo, qual a diferença? Tem alguma diferença entre população e povo? Será que povo é a mesma coisa de população? Será que quando eu digo população brasileira é a mesma coisa que povo brasileiro? Terceira questão, quais as origens do povo brasileiro? Onde nós podemos buscar as origens desse povo que nós hoje consideramos como povo brasileiro? E aí, tentou responder? Se não tentou, tente. Ficou com mais questionamentos? Então nós estamos no caminho certo. Nós estamos pensando. Vamos lá? Bem, população, primeiro. Pessoal, quando eu digo população, o que é população? Um conjunto de habitantes de um mesmo país ou região. O que é a população de Rosário? Todo mundo que vive em Rosário. A população de Rosário. O que é a população do Brasil? Toda e qualquer pessoa que vive no Brasil, sendo brasileira ou não, sendo estrangeiro em turismo, né? E nós queremos muitos aqui em Barreirinhas, na verdade, todos aqui passando por Rosário de preferência, para estimular o comércio e serviços, né? Seja alguém que tenha residência fixa, um estrangeiro que tenha residência fixa. Tudo é população. Mas quando eu digo povo, já é diferente. População é todo habitante de uma área geográfica. Quando eu digo povo brasileiro, eu estou fazendo referência a direitos de cidadania que são garantidos pela Constituição. Então, o povo brasileiro, quem é o povo brasileiro? É aquela pessoa que nasceu no Brasil ou está residindo no exterior. É povo brasileiro. Por quê? Porque ele tem direitos garantidos por lei. Direitos civis, educação, saúde, transporte, moradia. Direitos políticos, direito de votar e ser votado, se candidatar, se achar necessário. Então, isso são direitos que só o povo brasileiro tem. E aí a gente diz que é povo. Mas, por exemplo, um estrangeiro que está fazendo turismo no Brasil, ou que mora no Brasil, mas não tem ainda sua permanência definitiva, ele não é povo brasileiro, porque ele não tem acesso a esses direitos. Entendeu? Então, população é todo e qualquer habitante de uma região. Povo é só aquele que é reconhecido pelo Estado,
e que tem direitos, né, estabelecidos por lei. E a população? Pessoal, uma população ela tem características. Por exemplo, a população de Rosário. Quantas pessoas vivem em Rosário? Como ela está distribuída no território? Quanto tempo essa população vive naquele local? Né? A população de Rosário, a maioria é jovens, é de adultos, é de idosos. A população do Brasil, que nós estamos estudando, a maioria é masculina ou é feminina? Qual é o percentual da população brasileira que é economicamente ativa? Quem é professor? Economicamente ativa. O que é economicamente ativa? É aquela pessoa que tem uma atividade econômica permanente, seja formal ou informal, no setor de comércio, serviço, na agricultura. Isso é a população economicamente ativa. Uma população também tem questões que afetam uma população. Quantos nascem? Quantos migram? Quantos morrem? Refletiu sobre essa questão? Então, eu trouxe até a imagem aqui da população brasileira naquele momento, né, que a gente fica ali na expectativa, torcendo pela seleção. E as Olimpíadas estão vindo aí. Vamos lá? Pessoal, para falar sobre o povo brasileiro, primeiro a gente tem que falar de uma população que já residia nessa área que hoje nós consideramos o Brasil. Então, essa população originária era a população indígena. Essa população indígena, de acordo com os antropólogos, eles estimam que viviam nessa área que é o Brasil hoje, de cerca de 2 a 5 milhões de indígenas. Viviam há milhares de anos nessa região. Conheciam a fauna. O que é a fauna? Os animais da região. Conheciam a flora. O que é a flora? As frutas comestíveis. Já trabalhavam a mandioca, o milho, que inclusive é originário daqui da América Latina, o milho. Então, essa população, ela residia já nessa área há milhares de anos, né? E essa população ela foi submetida a um intenso genocídio, né? Essa população, esse é o termo, o processo de colonização. O que quer dizer colonizar? Segundo o dicionário, colonizar quer dizer tomar para si. Então, quando a gente está dizendo assim, colonizador, o português foi o colonizador, nós estamos dizendo que o português tomou para si o território que hoje é o Brasil. Então, essa população ela foi submetida, né, a uma prática do genocídio. O que é o genocídio? O genocídio é uma palavra que vem de outra língua. Geno quer dizer raça ou tribo, e sídio quer dizer matar. É quando você desenvolve, de forma intencional ou não, políticas para matar um determinado setor da população. Além do genocídio, essa população foi submetida também ao etnocídio. O que é o etnocídio? É quando você destrói sistematicamente hábitos culturais e costumes de uma população. Então essa população ela vem sendo submetida a essa situação desde o período colonial. E essa população nós podemos dizer que é a população autóctone, que já vivia nessa área antes da chegada do colonizador. Não podemos falar de Brasil até aí, mas a partir do dia 22 de abril de 1500, com a chegada dos colonizadores europeus, nós já podemos falar da formação do povo brasileiro, né? A chegada do europeu em 1530, principalmente do elemento português, que é o principal agente colonizador de nossas terras, né? Nós podemos começar a falar da formação do povo brasileiro. Então nós temos o primeiro elemento indígena, nós temos o segundo elemento que é o branco europeu representado pelo português. E aí eu trago essa imagem. Olhem essa imagem que eu trago aqui nesse slide, refletindo aqui sobre o português. Então, o que essa imagem quer retratar? Essa imagem ela não foi feita na época, Cabral não trouxe nenhum pintor. Essa imagem foi feita 2 séculos depois, por encomenda do rei português, que pediu para o pintor pintar lá, fazer uma pintura que retratasse, é claro que do ponto de vista da monarquia portuguesa, a colonização. E aí, o que vocês veem nessa imagem? Olha lá a imagem, como que está representado o português? Olha lá. O português está ali erguendo uma cruz, fazendo um esforço hercúleo, né, enorme, sempre de pé. Junto com o português tem os padres jesuítas. Olha o padre jesuíta lá sentado, né, catequizando os indígenas, convertendo os indígenas não só à religião, mas aos hábitos de vida do europeu. E os indígenas estão tudo sentados ali na expectativa, né, tentando entender o que está acontecendo. Então, essa imagem ela tenta retratar a chegada do colonizador europeu, do português. E um terceiro elemento da formação do povo brasileiro, nós podemos falar
da população que imigrou de forma forçada. Não foi uma imigração espontânea, foi uma imigração forçada. Da população negra, africana, escravizada no Brasil, que hoje nós denominamos como afrodescendentes. Então essa população sofreu com a imigração forçada através dos navios negreiros, né? De acordo com um importante historiador maranhense, o Meirelles, o professor Mário Meirelles, trouxe uma citação aqui do livro dele. Ele diz que, a partir de uma pesquisa, ele diz que no Maranhão foram introduzidos de cerca de 187 mil negros escravizados africanos entre o ano de 1655 até 1820. Segundo algumas estimativas que ele faz, durante esse período, cerca de 10% do total da população negra escravizada no Brasil foi introduzida aqui no Maranhão. Então, por que eu estou dando essa informação? Para que realçar o total dessa população e a importância, a quantidade dela em relação à população total do estado maranhense. Inclusive, ele diz que isso é aquém da realidade, até muito menos. E aí eu trago aqui a imagem do negro Cosme, né? Líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares. Bem, pessoal, a colonização ela não terminou com esses três elementos. A partir do ano de 1850, com as políticas de abolição da escravidão, o governo central vai começar a estimular a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, né? Então, a partir de 1850, vai haver uma imigração muito grande de italianos, espanhóis, alemães, libaneses, japoneses, chineses, muitos e muitos outros povos vão migrar para o Brasil a partir de 1850, né? E conformar a população brasileira. Por fim, para falar sobre a formação da população brasileira, eu trouxe aqui uma citação de um sociólogo sobre essa questão. E essa imagem aqui, que ele vai dizer o seguinte: olha, nós não podemos restringir a referência, para falar de formação da população brasileira, nós não podemos restringir a uma referência de três supostas origens: a indígena, a europeia e a africana, cuja essência teria sido transmitida através dos tempos. O que ele quer dizer? Quando a gente fala de formação do povo brasileiro, a gente não pode falar assim do elemento indígena como se ele tivesse evoluído de forma isolada, o branco europeu de forma isolada, o negro escravizado de forma isolada. Não. Esses três elementos que constituem a população brasileira, o povo brasileiro, eles foram formados em um longo processo de confronto. Claro, os indígenas, muitos se confrontaram com os portugueses, a população negra resistiu à escravidão, foi um período de confronto, mas também foi um período de coabitação, de convivência entre esses três elementos. Portanto, nós somos resultado desses três elementos, não somos nenhum específico, somos muito mais, somos o povo brasileiro. Certo, pessoal? Bem, então isso foi nossa primeira parte sobre a formação do povo brasileiro, que a gente tem que ter bem isso em mente, esses três elementos, e fazer essa reflexão. Agora nós vamos trabalhar algumas ideias que são importantes na geografia para se entender o povo brasileiro. Primeiro, e eu trouxe algumas questões. Primeiro, o Brasil é um país populoso ou povoado? Alguém deve ter dito: que, professor? Populoso? O que é isso? Povoado? O que é isso? Será que é a mesma coisa? Não. E aí? O Brasil é um país populoso ou povoado? Ou ele é populoso e povoado? O que é isso? Outra coisa, como que a demografia pode nos ajudar a entender a população brasileira? O que, professor? Que palavra é essa? Pessoal, demografia a gente não entende por quê. É uma palavra de outro idioma. Vamos traduzir ela para o português? Demografia quer dizer o seguinte: demo quer dizer povo. Grafia, aqui a tradução que nos interessa é espaço. Então o que a demografia estuda? É a ciência que estuda como a população está distribuída no espaço geográfico e suas características. Então, será que essa ciência pode nos ajudar a entender a população brasileira? Terceiro, o que é taxa de natalidade e taxa de mortalidade? Ok, professor? Para que isso serve? Para que isso contribui para a gente entender a população brasileira? Por fim, o que é o censo demográfico e como ele pode nos ajudar a entender e a melhorar a vida da população brasileira? Bem, essas são algumas questões que nós vamos tratar a partir de agora. Vamos lá? Pessoal, antes disso, vamos localizar o Brasil no mundo. Vocês já devem ter se perguntado: e a população brasileira? Será que a população brasileira é uma das maiores ou uma das menores do mundo?
Será que o Brasil é um país que tem um povo enorme na extensão do seu território? Lembram lá da primeira aula sobre a extensão do território brasileiro? Ou não? Tem uma populaçãozinha pequenininha, não é nada demais. Bem, eu trouxe aqui esse mapa para a gente ler, interpretar e entender um pouco sobre a localização da população brasileira no mundo. Vamos para o mapa? Vamos lá. Qual é o título desse mapa? População 2010. São dados do censo de 2010. O que é censo? Nós vamos já ver. Contagem geral da população. Qual é a legenda desse mapa? Olhem para a legenda. A legenda está bem no canto esquerdo, bem baixo, assim, da sua tela. A parte mais amarela, mais clara do mapa, quer dizer que vive cerca de menos de 0,1% da população mundial vive nessa parte mais clara. A parte de marrom, mais escura, quer dizer que mais de 10% da população mundial vive nessas regiões, ou seja, tem uma grande concentração de população. São as partes em marrom do mapa. E aí vem aquela pergunta, quais são os países que têm a maior população do mundo? Primeiro lugar, quem é, pessoal? É a China, pessoal. A China é o país que tem a maior população do mundo, um dos maiores territórios e a maior população. A população da China está mais ou menos aí com dados de 2010, em torno de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É mais do que isso. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Olha o tamanho da população, a maior população do mundo. Em segundo lugar, quem é em segundo lugar, pessoal? A Índia. A Índia também, pessoal, é um país populoso, tem muita gente. A Índia tem mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, mais do que isso. 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. É muita gente, pessoal, que vive na Índia. E em terceiro lugar? Em terceiro lugar é os Estados Unidos. Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, segundo os dados aí de 2010, eles têm mais ou menos 310 milhões de habitantes nos Estados Unidos. E em quarto lugar, pessoal, quem é? A Indonésia. Olha a Indonésia, aquela ilhazinha pequenininha, eu botei uma seta ali grande, mas ela é bem pequenininha. É o quarto país mais populoso do mundo. Tem mais ou menos 289 milhões de habitantes. E em quinto lugar, quem é o país mais populoso do mundo? Em quinto lugar é o Brasil. Zil. É isso aí, pessoal. Tamo nessa. O Brasil, de acordo com dados do IBGE, consultando aí semana passada, nós temos hoje 212 milhões de habitantes. Entrem lá no site do IBGE, www.ibge.gov.br, e lá tem dados atualizados sobre a população e sobre várias características da população brasileira, certo? Pessoal, quando a gente olha um mapa desse, alguém pode me dizer assim, pessoal, qual o significado disso? Que importa saber qual é a população, quais são os países mais populosos? Qual é a importância disso, pessoal? Pessoal, a importância disso é muito simples. Quem produz a riqueza? Não é o ser humano que produz a riqueza? Então, os países que têm a maior população são aqueles países que têm o maior potencial humano. São aqueles países que têm o maior potencial humano para transformar a natureza em bens necessários para a sobrevivência humana, para enriquecer a humanidade. Então, esses países são os que têm o maior potencial humano, né, para produzir e para se desenvolver. Então, a gente tem que observar, sim, quem são os países mais populosos, porque eles têm importância para as políticas de desenvolvimento no mundo, certo? Bem, então, um primeiro conceito sobre demografia, né, que é essa ciência que estuda a população, sobre geografia da população, que é o caso aqui, é o conceito de populoso. Populoso, que tem a ver com população total, também é chamada de população absoluta. Eu trouxe essa imagem assim, é tipo assim, qual é a população total? O que é um país populoso? É o que tem muita população. País populoso é todo país que tem mais de 50 milhões de habitantes, é populoso. Tem mais de 50 milhões de habitantes. Mas a ideia de populoso não tem a ver com a dimensão territorial como a gente pode imaginar através dessa imagem. Essa imagem a gente diz assim, o país é populoso, tem muita gente, né? Mas não quer dizer que essa gente esteja distribuída de forma igual por quilômetro quadrado do território. Ela só diz respeito ao total de habitantes. Por isso foi criada uma outra ideia, que é a ideia de povoado. Então, populoso tem a ver com população total. Todo país que tem mais de 50 milhões de habitantes. Povoado.
A ideia de povoado, ela diz respeito ao número de habitantes dividido pela área territorial. É uma divisão entre o número de habitantes e quilômetros quadrados. Você pega o número de habitantes do Brasil e divide pelo número quadrado, de quilômetros quadrados. E aí você vai saber se o país é povoado ou se não é muito povoado. Daí redunda o conceito de densidade demográfica, que é o que eu trago nesse mapa aqui. Vamos para o mapa? Olhem aí no mapa. Qual o título do mapa? Densidade demográfica. Densidade de povo. Qual é a legenda desse mapa? As partes que estão de amarelo são as partes que têm baixa densidade demográfica. Ou seja, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado vivendo naquela região ali. Cada quilômetro quadrado só tem 1. E as regiões que estão de cor marrom são as regiões que têm uma alta densidade demográfica. A população brasileira está concentrada nessas regiões. São regiões que estão de marrom, que têm mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Densidade demográfica. Então existem partes do território brasileiro que são povoadas e outras que nem tanto. E por que a população brasileira está concentrada no litoral? Porque nós já estudamos isso na segunda aula do 7º ano. Formação do território brasileiro. Elas estão concentradas nessa área porque o processo colonizador se iniciou pelo litoral. Naquela época não tinha avião, o transporte terrestre era muito difícil, né? Os colonizadores chegaram pelo litoral e eles se utilizavam dos rios para ocupar, povoar o território brasileiro. Lembra? Por isso a população é concentrada no litoral. Bem, pessoal, eu trouxe para vocês, para continuar nossa conversa sobre a população brasileira, eu trouxe essa tabela. Como eu disse para vocês, a gente tem que aprender a ler e interpretar gráficos e tabelas. Não podemos sair daqui, né, do 7º ano sem saber isso. E aí eu trouxe essa tabela. A tabela, como mapa, ela tem um título. Qual é o título dessa tabela? População brasileira de 1872 a 2018. Então essa tabela, ela tenta apresentar dados e informações sobre a população brasileira. A tabela, ela é organizada em linhas e em colunas. Olhem as setas lá. A primeira linha da tabela é o título da tabela. Na segunda linha da tabela, nós temos na primeira coluna os anos de 1872 até 2018. Na segunda coluna, que é o total de habitantes de 1872 a 2018. E nós temos a terceira coluna, taxa de crescimento em porcentagem da população brasileira. Então, na terceira linha, percebam lá, primeira, segunda, na terceira linha da primeira coluna, em 1872, o Brasil contava 9.930.478 habitantes. Como foi o primeiro censo, não tinha um percentual para dizer se cresceu ou se diminuiu, era o primeiro censo. No segundo censo, em 1890, o Brasil já contava com 143.339... Em 1890, o Brasil já contava com 14.333.915 habitantes. Ou seja, a população cresceu em 44,3%. Mas essas informações a gente tem que acompanhá-las, assim, quando elas são organizadas em série, elas servem para indicar sobre as modificações. Percebam qual é o período em que ano a população brasileira cresceu, disparou, foi o maior crescimento. Foi no ano de 1920. Percebam que em 1920 a população brasileira disparou. De 1890 a 1920 a população cresceu 75,6%. Ela saltou. Nessa época nós já tínhamos 30.635.605 habitantes. Por que isso aconteceu? É para isso que servem os gráficos, para a gente refletir sobre eles. Isso aconteceu devido ao forte movimento de imigração estimulado pelo governo brasileiro, que nós chamamos de imigração livre, que foi a imigração europeia. Após a abolição da escravidão, o governo central vai começar a estimular políticas de imigração. E aí vai haver uma forte imigração de espanhóis, principalmente italianos, alemães e vários europeus e de outras regiões para o Brasil. E isso forçou o crescimento da população brasileira. Outra data importante para entender essa linha aí
de informações é o ano de 1970. Por quê? No ano de 1970, vamos perceber a taxa de crescimento. De 1960 era 36,6%, em 1970 ela cai para 34,9% e a partir daí a população brasileira começa a decrescer. Então a população brasileira está diminuindo, ela não está aumentando, segundo os dados e as informações desde a década de 1970. Bem, e quem estuda tudo isso, pessoal? Quem estuda tudo isso é a demografia, eu já falei para vocês. O que é a demografia? É uma ciência. Então ela tem como objetivo estudar o quantitativo da população humana, suas variações, o seu estado, as características da população mundial, como a população cresce, como está distribuída a população mundial. E aí eu trouxe essa imagem para vocês, para a gente visualizar qual é o foco da demografia. Quando a demografia olha para o planeta Terra, ela não olha acidentes geográficos, ela não olha clima, ela não olha relevo. Quando a demografia olha para o planeta Terra, ela está procurando povo. Olha a imagem, povo. Cadê esse povo? Onde é que ele está? Quais são as características? Como ele está distribuído? Essa é a demografia que nós em geografia chamamos de geografia da população. Bem, a demografia ela delimita algumas ideias que são importantes para a demografia e a gente tem que dominar, que é a taxa de natalidade. Olha, quando você estiver assistindo o jornal, o repórter ele não vai dizer taxa de nascimento. Não, coisa feia. Ele vai dizer a taxa de natalidade. Quando a pessoa disser assim, taxa de natalidade, você vai para o nome, natalidade vem de Natal. O que a gente comemora no Natal? O que é? O nascimento do menino Jesus, pessoal. Então o Natal é uma festa da vida, do nascimento do menino Jesus. Então quando a gente diz taxa de natalidade, a gente está falando taxa de nascimento. É a quantidade de nascimentos em uma determinada área, em um determinado período de tempo. Quantas crianças nasceram em Rosário no último ano? E aí eu trouxe essa imagem dessas crianças fofinhas, das nossas crianças que têm que ser preservadas, têm que ser defendidas e têm que ser cuidadas. Outra taxa importante para a demografia é a taxa de mortalidade. Mortalidade, né, pessoal? Acho que eu não preciso me estender muito. Mortalidade vem de óbitos, né? O número de óbitos em uma região por um determinado período do ano, né? E eu trouxe essa imagem que eu não vou nem comentar porque a gente já está cheio de ouvir falar disso, certo? Bem, e aí poderia surgir uma outra pergunta. Como que a demografia conhece essa realidade? Como é que ela capta esses resultados? Pessoal, para a demografia formular suas ideias, suas teorias, né? O principal instrumento da demografia é o censo demográfico. Que é, professor? Censo. O que é censo, pessoal? O nome censo quer dizer contagem geral da população. Contagem geral. Não, censo quer dizer contagem geral. O primeiro censo que a gente tem notícia na história da humanidade é o censo lá que fez a família do menino Jesus migrar de volta para a terra, né, de José e de Maria. Eles migraram, né? O menino Jesus nasce quando eles estão fazendo a migração. E eles migraram por quê? Porque o rei na época chamou todo mundo, fez um censo e determinou que todo mundo tinha que voltar para o seu local de origem para ser contabilizado, contado. Porque desde aquela época tinha que contar a população para poder se gerir melhor o orçamento público, distribuir recursos. Para isso a gente tem que conhecer só a população. Então, esse foi o primeiro censo. Censo é contagem geral. E é demográfica por quê? Porque se conta a população. Por isso é um censo demográfico. Porque ele tem como objetivo contar a população. Peraí, professor, quer dizer que tem outros tipos de censo? Tem. O IBGE faz o censo agropecuário. O que é o censo agropecuário? No censo agropecuário, o IBGE vai de porta em porta dos produtores rurais. Vai na porta de quem planta mandioca. Quantas linhas você produziu? Quantos sacas de farinha você fez? Quantas linhas de mandioca? Quantas linhas de milho? Quantas galinhas? Quantos porcos? Quantas cabeças de gado? Esse é o censo agropecuário. O que nos interessa aqui é o censo demográfico. De acordo com o IBGE, o censo demográfico são pesquisas estatísticas. Estatística é de matemática. A estatística ela é responsável por levantar informações matemáticas, né? E se utiliza da probabilidade para calcular as possibilidades de um acontecimento, cujo levantamento consiste na visita a todos os domicílios de um país e constitui a única fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios. Então, o censo
O último censo aconteceu em 2010, está aí a imagem do censo de 2010, em que o IBGE esteve visitando cada domicílio. Em cada domicílio, ele vai fazer questões, perguntas, garantindo o sigilo e a sua individualidade sobre quantas pessoas moram na casa, qual é a idade, quem é o responsável pela família e outras características. Cor, idade, sexo, trabalho, renda, condições de vida. Então esse é o censo demográfico. E qual é a importância do censo demográfico? Tipo assim, pessoal, o censo demográfico, o lema do IBGE é retratar a realidade nacional. É um retrato. Se você não faz o censo, é como se o seu retrato ficasse o mesmo de 10 anos atrás. Mas há 10 anos atrás, eu particularmente, não era mais feio, né? Hoje eu estou mais bonito, modéstia à parte, né? Então eu quero meu retrato atualizado, não é isso? Então, é importante para o planejamento das políticas públicas e para a distribuição equitativa dos recursos nacionais, né? Então a gente tem que saber, a população de Rosário cresceu ou diminuiu? Cresceu é maior o número de idosos, de jovens ou de crianças? Porque dependendo disso, é que o recurso vai ser distribuído ou redistribuído de acordo com as necessidades. Se não tem informação atualizada, não há como fazer uma distribuição justa e não há como acompanhar se a população está melhorando de vida ou se está piorando de vida. Por isso o censo é importante e, por lei, é obrigatório sua realização de 10 em 10 anos. Bem, pessoal, essa foi a nossa quarta aula de Geografia do 7º ano, certo? Espero que tenham gostado, estudem, procurem o livro didático e continue. A aula começa na escola, a aula começa aqui, mas ela tem que continuar aí com vocês. Beleza? Muito obrigado.